Turco Mohamed, porque ele também falou do Galo. Presta atenção. Si vos estás a 5 puntos de la punta, se desesperan, ¿viste? Viste que como en España el Real Madrid está a 5 puntos y nada, total, falta un montón. Sí. No, acá están a 5 puntos y, ¿viste? Y es como si fuese la debacle. Entonces toda esa presión cae sobre el entrenador. A veces la decisión la toman los dueños y cuando se toman decisiones de este índole hay que respetarlas. Creemos nosotros que también fue todo muy, muy generado por las redes sociales, porque querían otro entrenador, querían la vuelta de Cuca. Quando o equipo, te vuelvo a repetir, jogava mal, sem culpa era nuestra. Rapaz, ele falando do Galo, queriam a volta do Cuca, hein, ô Calçadinho? O tempo que o Cuca vai precisar para botar o Galo, fazer o Atlético Mineiro jogar no padrão que o Cuca ajudou a estabelecer lá atrás. Mas também precisa... O Cuca teve lá os motivos para não continuar no início do ano. Mas nós também não podemos dizer aqui que, né, ele não tenha atrapalhado. Ao sair, ele também deixou o Atlético Mineiro ali numa situação mais difícil. Eu entendo, Turco, assim, o cara, quem não está acostumado, só vindo, trabalhando, é que você vai... Por mais que se conte a história do futebol brasileiro para o treinador português, para o treinador argentino, para o treinador alemão e tal... Só vindo e sentindo na pele para entender como as coisas funcionam. Não é que o Galo não estava jogando bem. E assim, havia aí aquela preocupação do futebol, que o futebol também as pessoas conhecem. Se você fala com esse futebol, não vai longe. E não foi. E é por isso que ele caiu. Você pode estar 3 pontos, 5 pontos, falar, não vai dar certo. Quando o Barcelona está jogando mal e está 5 pontos atrás do Real, o técnico também não fica meio pressionado para cair? Depende do treino. Ele quis comparar isso, né? Falou, lá fora, assim, só no Brasil que acontece isso. Não sei se é só no Brasil, né? Vê, assim, não, mas, enfim, não é assim tão comum se trocar um treinador no meio da temporada. O Boca, 5 pontos atrás do River, lá mesmo, na Argentina, ou vice-versa e tal. Tem uma pressão. O Brasil é muito diferente, primeiro, pela dimensão do país, né? Então, vai jogar em Fortaleza... O Bahia não está jogando, mas quando joga o Bahia vai jogar em Salvador. Se jogar o CRB ou o CSA vai ter que jogar, entendeu? Vai ter que jogar também lá. E vai ter que jogar no Rio Grande do Sul, né? Se lá numa semana como essa, vai jogar com -2 em Porto Alegre. E depois vai ter que jogar em Fortaleza com 35. Ou não é assim? É assim. Vai voltar bronzeadinho. Então, a diferença já se estabelece aí. Um exemplo recente que o seu amigo passou. Oitavas da Libertadores. Estava com Jean Oddi, Silas e todo o nosso time lá. Fortaleza, jogo de ida, 35 graus. Uma semana depois, La Plata, 5 graus. Então, são coisas que o futebol... 30 de diferença. 30 de diferença. O futebol estabelece isso, especialmente no Brasil. Esse já é um ponto. A geografia, a extensão, as viagens, ter que parar, porque os clubes não têm avião próprio. Eles usam as companhias aéreas. E a maioria das companhias aéreas estabelece uma parada ou no Rio, ou em São Paulo, ou em Brasília. Exato. Então, você vai ter que parar em algum lugar, esperar 1 hora, 1h30, e fica sempre uma situação um pouco delicada em torno disso. Tem muita coisa no futebol brasileiro, além do que os times são bem parelhos, né? Bem parelhos. A gente fala de 3 exceções, mas dessas 3 exceções, só 2 estão confirmando. E aí você já entra na pergunta ali, Pascoal. O Galo deixou de ser a terceira força, porque a gente coloca Palmeiras e Flamengo num nível diferente. Ele deixou de ser a terceira força? Ele não terminou, ele não encerrou o ano como terceira e como uma das 3. Aqui, a terceira você já está dizendo que tem 2 na frente. Nesse momento. Né? Porque o ano não começou assim. O Tetra, o Galo, pelo que vimos aí até agora na temporada, por esse andamento, ele deixou de ser a terceira força? Mata no peito e sai jogando aí, Tetra. Para mim, não. Para mim, não. A minha opinião é que o Atlético termina o Campeonato Brasileiro em 3º lugar. Olha. E se você for pensar que ele caiu na Libertadores para quem? Palmeiras. 2 vezes. Que é briga com o Flamengo pela primeira força. Ele caiu na Copa do Brasil para quem? O Flamengo. Flamengo. Então ele caiu para as 2 forças que estão aí, a gente falando que está na frente dele. É natural. É que ele foi enfrentar essas 2 forças
num nível inferior, num momento pior. O Turco com muita pressão, ele mesmo falou, mídias sociais, diretoria, torcida. Eu não estou lá no dia a dia do treinamento para ver a qualidade de trabalho dele. Mas, quando eu olhava o Atlético, ele não mexeu no time base. Ele mexeu quando tinha contusão, quando teve problemas. Agora, eu vi jogadores de altíssimo nível cair de produção. Arana, Hulk, Alan, Jair, Júnior Alonso. Só aí eu falei 5, que formam a espinha dorsal do time. Aí é aquilo que falou, a cobrança vai em cima do treinador. E esses jogadores, por que não renderam? Foi uma mudança tática? Eu não vi uma mudança brusca taticamente do time do Atlético. Então, assim, a gente vai aqui debater, vai discutir, mas, na verdade, o Atlético caiu para as duas forças que todos nós sempre falamos que são os 3 melhores elencos, e ele perde para o Flamengo e para o Palmeiras, que viviam um melhor momento que o do Atlético. O Flamengo até começando o trabalho com o Dorival. Mas ele, Turco, na corda bamba. Você mesmo falou, ele sobreviveu no cargo porque ganhou 2 jogos do Flamengo no Mineirão. Quando perde para o Flamengo e é eliminado, perde mais um jogo no Brasileiro, cai. Então, assim, é muito essa pressão em cima do treinador e o imediatismo. O Atlético se reforçou, contratou mais jogadores, o resultado não veio, sobrou para o treinador. Mas eu acho que ainda é, nesse momento, a terceira força. E vai comprovar isso no Brasileiro. Vai, Mauro Naves. Concordo com o Zinho. Eu não vejo. A gente vai falar o quê? Seria o Atlético Paranaense? Seria o Corinthians? É o Internacional que vai chegar? Fluminense? O Fluminense tem jogado bem. Esse último jogo foi um desastre para o Diniz, lá diante do Inter. Mas, enfim, estava invicto há muito tempo. Mas se você olhar elenco para chamar de força, não quer dizer que por isso ele vai chegar em terceiro ou em segundo ou até ser campeão ainda. Eu não acho que está longe ali. O Cuca, quando chegou, fez aquelas contas lá, quantos jogos precisava ganhar. Mas tem time para isso. Saindo aí os abalos sísmicos das desclassificações, porque psicologicamente é pesado. No último jogo o Cuca ainda estava dando resposta para o Abel, precisa tirar um pouco isso e partir só para o Brasileirão, o que não era o que eles queriam esse ano, né? O Atlético tinha a Libertadores como principal objetivo. O brasileiro ganharam ano passado, depois de 50 anos de jejum. Então precisa tirar isso, dar uma limpada lá, começar a mexer com a parte anímica. Eu acho que força, elenco, qualquer duelo que a gente fizer aqui entre Atlético e outro time qualquer, inclusive o próprio Fluminense, é lógico que vai dar muito mais qualidade no Atlético Mineiro. Só falando sobre essa história que o Pascoal falou, que o Turco tinha que se acostumar, sai daqui e vai para ali. Quando o Dorival assumiu o Ceará, eu batendo um papo com ele, ele falou, Mauro, já vai ser desgastante aqui e tal, porque a gente já fez umas contas aqui da primeira fase da Sul-Americana e nem sabia até onde o Ceará ia. E mais 38 rodadas, Brasileirão, Copa do Brasil, não sei o quê, dava 12 voltas no mundo. Nossa! No diâmetro da Terra. Só o que já estava planejado. E olha que o Ceará foi bem à frente do que eles esperavam. Então é muita viagem para quem está lá, né? Para quem está lá. Para ele e o Fortaleza. Idem. Viajam bem mais mesmo. É claro. Então, se o Turco está ali na Argentina, vai ali, La Plata, que você teve. La Plata, 1 horinha de carro, chega na aqui, Plata. Vou em Rosário, mais 2 horinhas. Não sei Mar del Plata, 40 minutos de voo. Então, é tudo muito, Rosário, 40 muito mais tranquilo. Aqui, essa logística é bastante complicada. Mas o time, como disse o Zinho, também não rendeu. Como o Flamengo do Paulo Souza não estava rendendo. O dele também não estava rendendo. Então, o torcedor olhar e falar, com este elenco tem que render. O Dorival chega, ele não mudou ninguém, gente. Ele colocou o Pedro porque ele perdeu o Bruno Henrique. Senão, ele teria começado jogando com o Bruno Henrique e Gabigol. Ele não ia tirar o Bruno Henrique para pôr Pedro e Gabigol. Não, penso eu. Foi uma circunstância que o ajudou a encaixar de novo uma dupla que, Mas ele coloca o Léo Pereira, coloca o Rodinei, que não eram titulares. Sim, claro. Muda o sistema tático de jogo. Então, mas com os jogadores que estavam lá. Sai daquelas invenções do Paulo Souza, que quer construir com 3, defender com 4. Arruma uma bota o Everton Ribeiro de ala esquerda. Exatamente. É claro. Ele perdeu muito tempo. É lógico, ele arrumou um time que já estava lá, né, para o Paulo fazer isso, né?
Tanto é que ele não precisou de ninguém de fora, ele precisou do Pedro, porque ele perdeu o Bruno Henrique. Ele não pegou nenhum que chegou de fora, ao contrário. Ele agora botou um Léo Pereira lá que tá difícil de tirar. Os reforços vieram de casa. O Já Zinho, estavam lá, né? O Zinho tocou num ponto, ele falou assim, pegou um time que estava lá, né? E que o Paulo perdeu muito tempo. O Dorival pega um time de saco cheio. O saco tá cheio, os caras estão pé da vida com aquela situação, digo, com o nível que eles têm. Sim. A hora que você vai... Porque ele chegou assim, né? Diego Alves, tá bom. Pô, Dorival, mas Diego. Então, depois as coisas, depois assim, ele foi ajeitando a casa, falou assim, Diego, né? Santos, o Santos. O Santos foi contratado para fazer o que o Santos está fazendo hoje. Está machucado. Mas mesmo quando chegou... Lá com o Paulo Souza, era o Hugo, Santos no banco, machucou, então ficou um negócio. É o Santos é o goleiro do Flamengo, foi contratado, o investimento foi para isso. Então você pega um time, sabe, cheio dessas coisas, cheio de caras que têm experiência, que sabem o seu tamanho, e é difícil. Quando você tem um time nessa dimensão, não é fácil você convencer cada um a fazer um pouquinho mais, porque também o futebol cobra, ainda mais o Zinho falou de dificuldade de recomposição no início do programa. É sim, porque é mais difícil. Mas, o Gabigol, o Everton Ribeiro tem que voltar por dentro, porque senão os caras ficam sozinhos. Não é fácil. Agora, é um time que nos últimos jogos melhorou muito o rendimento defensivo. Então, está provado para os jogadores do Flamengo que eles podem fazer. Vocês podem fazer, vocês conseguem. E vai embora. É igual andar de bicicleta. Você pode ficar 50 anos sem andar, mas quando andar você vai saber andar de bicicleta. Quem sabe... Vamos ver se o Galo tem Brasileirão, né? Se o Galo tem Brasileirão. Se não crescer, aí vai se olhar para o Cuca como uma dificuldade. E o Cuca tem pretensões de terminar o ano saindo do Galo e indo para a seleção. Que eu acho que não vai acontecer. Rapaz, vai ser interessante ver o Galo, que agora tem o Campeonato Brasileiro para disputar, onde ele vai terminar. O Zinho disse, na opinião dele, fica em terceiro lugar. O Galo tem espaço aí para buscar uma arrancada.